noite. Conheça os destaques de hoje. Governo aprova diploma sobre procedimentos para alienação de imóveis que tenham sido confiscados e construídos até 2008. Estrada Nacional 120 vai ter 2 novas pontes. A construção já começou. Primeira-dama Ana Dias Lourenço inaugura pavilhão polidesportivo do Atlético Sport Aviação. O programa Revienga Angola pretende apoiar a construção de infraestruturas desportivas em todo o país. Tribunal de Jerusalém nega pedido de adiamento do julgamento de Benjamin Netanyahu. O chefe do governo israelita é acusado de corrupção. Hoje é sexta-feira, 27 de junho. Bem-vindos ao Telejornal. O Executivo tem na forja a preparação do Orçamento Geral do Estado para 2026 e nesta sexta-feira aprovou novas instruções a serem inseridas na referida execução. Jornalista José Seixas. O Executivo já começou a desenhar o Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2026. O Conselho de Ministros desta sexta-feira apreciou as instruções fundamentais que vão balizar o principal instrumento económico do Estado. A Ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, sublinhou que a novidade reside no instrumento que deverá permitir acompanhar-se a execução de projetos que não terminem num só ano. O orçamento assume caráter anual, tem uma natureza anual, mas queremos que também ele venha acompanhado de uma peça de médio prazo que permita acompanhar a evolução dos projetos que naturalmente não se concluem apenas em um ano e possamos ter a previsão de como será a execução dos mesmos nos anos seguintes e como é que nos temos que organizar do ponto de vista de fontes de financiamento desses projetos desta forma plurianual. O OGE de 2026 vai continuar a aglutinar-se o contributo do cidadão e a estimular-se a participação ativa das administrações municipais. No quadro dessas instruções para a preparação do OGE 2026, a reforçar o princípio da participação dos cidadãos, através do orçamento participativo e do orçamento do munícipe, bem como prever o envolvimento ativo das administrações municipais nesse processo que queremos que neste exercício seja feito com uma antecedência maior para permitir a incorporação o mais assertiva possível dessas contribuições. Para os projetos com financiamento externo, o Ministério das Finanças vai introduzir a obrigatoriedade de contratar serviços e bens produzidos em Angola. No quadro da negociação com parceiros internacionais, contratos com entidades internacionais, dispor e assegurar que seja cumprido que o referido contrato deve ter uma parcela do conteúdo local, ou seja, sem prejuízo de se contratar uma entidade estrangeira, negociar o contrato de forma que parte dele seja o abrigo de contratação de serviços, bens ou fornecimentos por parte de empresas e de produtos que sejam produzidos localmente. O Conselho de Ministros tomou conhecimento do relatório de balanço da execução do Programa de Investimento Público, PIB, referente ao primeiro trimestre do exercício económico de 2025. O documento integra as despesas de investimento público e o apoio ao desenvolvimento, estruturadas por programas de nível nacional, setorial e provincial. De acordo com o documento, o PIB encerrou com 3.048 projetos inscritos, dos quais 1.002 estão afetos aos órgãos da administração central e 2.046 aos órgãos da administração local do Estado. O relatório menciona ainda o facto de terem sido concluídos fisicamente 416 projetos e 1.212 projetos ainda em curso. As famílias que habitam em casas construídas ou confiscadas pelo Estado até 2008 vão poder comprá-las e obter a titularidade das mesmas. A decisão saiu da reunião do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço. A nível da educação, decidiu-se que, a partir do próximo ano letivo, os alunos da 5ª e 6ª classes vão passar a ter 3 professores, um titular de língua portuguesa, outro de estrangeira e ainda outro de língua nacional.
Os alunos da 5ª e 6ª classe vão passar a ter um professor titular e 2 auxiliares para a língua estrangeira e língua nacional. A nova estrutura, que esteve em negociação em sede do Conselho de Ministros, passa a figurar-se a partir do próximo ano letivo. O anúncio foi feito pela Ministra da Educação, Luísa Grilo. Vamos ter um professor titular, que é o professor responsável pela turma. Ele é que vai assumir todas as disciplinas, que será coadjuvado por 2 professores, em função da língua estrangeira, que vai lecionar, e da língua angolana, que também vai lecionar. Numa turma em que haja, por exemplo, a língua inglesa ou língua francesa, tem que ter um professor de inglês ou um professor de francês, de acordo com o que vai ser lecionado naquele ano. Outra particularidade, a partir do próximo ano letivo, nós estamos a introduzir as nossas línguas nacionais. O Quimbundo, o Kikongo, o Chokwe, enfim, as línguas do Ganguel, todas as línguas que nós falamos que são nossas línguas banto e banto, vão entrar. Logo, precisaremos de um professor coadjuvante para essa matéria, porque é uma matéria específica. O novo modelo de docência tem por finalidade criar cidadãos com vocação para enfrentar os desafios do país num contexto global competitivo. A implementação vai decorrer progressivamente num período de 5 anos. Nós não podemos introduzir 2 línguas estrangeiras em simultâneo. Logo, precisamos de definir timings diferenciados para a introdução das 2 línguas que são obrigatórias com a Lei de Base da Educação. Logo, nós definimos, como estamos a experimentar um novo modelo na 5ª classe, teremos de fazer a revisão curricular também nas classes anteriores à 5ª classe, ou seja, da 1ª à 4ª classe. Quando nós mexermos neste currículo, acreditamos que este ano letivo, o próximo ano letivo não será impossível, iniciaremos inglês na 3ª classe. E na 5ª ele já está da francês. Na estação do Conselho de Ministros, o Executivo decidiu conferir segurança jurídica às famílias que ocupam imóveis habitacionais. Para o efeito, foi aprovado o procedimento para alienação e regularização jurídica de imóveis habitacionais confiscados, construídos ou comprados até o ano de 2008. Entendeu-se assim criar um processo fácil para que o cidadão possa, com os termos mínimos que se tem, ou seja, o cidadão hoje tiver o termo de quitação, já é um documento bastante para se poder começar o processo da compra da casa. Foram definidos preços módicos, foi também tratado a simplificação do próprio processo em si, a redução do tempo, o que facilita nos próximos tempos o cidadão poder ter a segurança jurídica da casa, isso que a casa é sua, e daí, obviamente, o cidadão possa usar esta casa, mesmo em termos de contactos com bancos e outras instituições, como uma garantia para que possa ter crédito e outras coisas também. Esta sessão, o Conselho de Ministros aprovou igualmente o Estatuto Orgânico da Agência Nacional Antidopagem e o Estatuto Orgânico do Conselho de Disciplina Antidopagem. A primeira digamos, a entidade reguladora antidopagem do país, e o segundo, o órgão de fiscalização de toda a atividade antidopagem que se realize no momento em que tem a ver com o comportamento de atletas dirigentes responsáveis no nível de antidopagem. Portanto, esses 2 documentos foram aprovados e são em breve publicados em Diário da República. A partir daí, nós daremos corpo à Agência Nacional e ao Conselho de Disciplina. O Conselho de Ministros tomou conhecimento nesta sessão da realização ainda nos dias 22, 23 e 24 de julho, com a curso a 2ª Conferência Ministerial Africana, em coordenação com a Organização Mundial do Turismo e a Organização da Aviação Civil Internacional sobre turismo e transportes aéreos em África. Também o Conselho Económico e Social esteve reunido hoje. Temas como a transportação agrícola, estratégia para a otimização dos recursos energéticos face aos bitcoins e a proteção das nascentes no Planalto de Angola dominaram a 2ª reunião daquele órgão colegiado. O último ponto mereceu destaque, lembrando que grande parte da água que corre a sul do continente africano tem origem em nascente de Angola. 4 temas dominaram os trabalhos do Conselho Económico e Social. O primeiro tem a ver com a necessidade da melhoria do transporte de bens agrícolas e não só do campo para a cidade. Os produtores familiares são responsáveis de mais de 90% daquilo que chega na mesa dos angolanos. E os produtores familiares têm dificuldades imensas para poder fazer chegar a produção que no dia a dia
vão produzindo. Portanto, trazemos aqui uma visão mais dinâmica, entendemos que há aqui uma necessidade de haver plataformas agrícolas onde os consumidores apercebam, tomam conhecimento daquilo que está a ocorrer no campo, daquilo que está a se produzir, como é que eu vou ter rapidamente acesso às zonas de produção de tomate, à produção de cebola, à produção de alho. Estamos aqui apenas a citar estes 3 bens alimentares por serem bens de amplo consumo popular e o campo permanentemente vai produzindo, o agro não para. A outra preocupação dos conselheiros é a má conservação das nascentes de águas que sustentam os rios, tanto os que vão para o Atlântico ou os que vão continente adentro. Grande parte destas nascentes está localizada na mesa planáltica do país e tem sofrido muito com a atividade das comunidades e do setor industrial. Em relação à bacia do Cubango-Kavango, Angola produz 95% da água que vai para o Botsuana e que alimenta o delta do Kavango, que é um importante patrimônio turístico da humanidade, mas também do Botsuana. Através do Zambezi, nós distribuímos água para vários países, como a própria Zâmbia, Moçambique, e, portanto, há um contributo muito grande para Angola, para fora de Angola, mas também para dentro de Angola. E o que temos estado a reparar é que nos últimos anos tem havido uma degradação das nascentes, particularmente as nascentes que estão na província do Huambo, são afetadas pela atividade humana, por remoção de vegetação, alguma atividade industrial também vai afetando as nossas bacias e é importante desenvolver-se uma estratégia que vai permitir proteger estas nascentes. A questão da mineração de criptomoedas também mereceu atenção. Os danos à rede pública de eletricidade são grandes, mas há margens para equacionar o excedente de eletricidade e a regulamentação da atividade. É preciso olhar para os lados técnicos do tema, tentar desenvolvê-los, sobretudo pensar na questão da sua regulação, na questão do envolvimento e do impacto e da dinâmica social que podem estar ligados ao assunto, ver como é que se pode aproveitar o desperdício de energia, se posso assim dizer, a energia excessiva, posso assim dizer, e por outro lado ver como é que se faz a adaptação à regulação. A criação de um fundo de capitalização de empresas foi um outro tema também discutido. Este fundo será de nível nacional e que terá a modalidade de uma parceria público-privada em que os próprios empresários e negócios pequenos e médios também participam no fundo e retroalimentam este investimento. As conclusões e sugestões do Conselho Económico e Social serão depois encaminhadas ao titular do Poder Executivo. Prosseguem as obras de requalificação do troço Golungo Alto na Estrada Nacional 230 e hoje receberam a visita do secretário das Obras Públicas. O governante visitou também os trabalhos de terraplanagem do troço Canhoca-Luinha, no Cazengo, província do Kwanza Norte. A localidade do Luinha é conhecida pelo seu histórico na produção de diversas culturas. Estão a ser intervencionados os mais de 20 quilómetros que ligam a Estrada Nacional à aldeia. Não tínhamos via de acesso à estrada, agora já temos via de acesso e esperamos que os trabalhos continuem, principalmente a ponte. Nós precisamos das estradas quando fica bom para nossos produtos começar a serem evacuados para Luanda. Nós fizemos desde todo o tratamento do acesso ao tráfego, que foram criadas passagens hidráulicas paliativas, temporárias, foi criado todo o desmatamento, toda a limpeza do corredor de trabalho para possibilitar todos os estudos e projetos que virão a se desenvolver para a construção do traçado. No sentido de poder trazer aqui os serviços de primeira instância e de primeira necessidade, e à medida que o tempo vai passando nós vamos melhorando, o empreiteiro está empenhado para isso. Então neste momento em curso aqui o trabalho de estudos para melhorar o traçado, que é bastante sinuoso
em alguns pontos bastante íngreme. As obras de terraplanagem e abertura de valas de drenagem tiveram início em março deste ano. Constatou o andamento das obras o secretário de Estado das Obras Públicas, Molhares de Abril, que foi também ver a intervenção profunda na estrada 230. Isso é uma obra nacional, é uma obra muito extensa, são 45 quilômetros e eles não podem fazer, faz por troço. E atenção que existem várias PHs, passagens hidráulicas. Depois desses 5 quilômetros que sofreu essa intervenção, que tem até a camada de binder, estão a fazer o frisamento, estão a raspar a camada, se conseguiram ver, estão a raspar o asfalto antigo para posteriormente colocar a camada de base, a subbase e colocar o novo betão betuminoso. Com mais de 200 apartamentos, as obras de construção da urbanização de Ndalatando estão na reta final. A previsão é entregar as residências à população até novembro deste ano. Os pagamentos nós fizemos consoante os autos de medição. Quanto aos autos de medição, digo que eles estão regularizados. Neste momento nós não temos, ao nível do Fundo de Fomento Habitacional, nenhum auto de medição por pagar. Mas pronto, surgiram outras preocupações de parte do empreiteiro. O empreiteiro quer que se faça o reequilíbrio financeiro e nós estamos a trabalhar com ele no sentido de vermos a questão do reequilíbrio financeiro. Ainda no interior da cidade de Ndalatando, a delegação ministerial visitou a zona da estação, onde, em consequência da chuva, várias famílias abandonaram o local. O governo estuda medidas de intervenção para estancar o acumulado de água nesta zona. O Parque Solar Fotovoltaico do Lucapa, na província da Lunda Norte, começa a funcionar já este sábado. A população local está expectante porque será a principal beneficiária de energia limpa e barata que será produzida pelo parque. A Prodel garante que já foram instalados mais de 1.500 ligações domiciliares na zona periférica de Lucapa. A construção do Parque Fotovoltaico do Lucapa iniciou em 2021. 4 anos depois, o projeto está pronto a beneficiar a população local. Muitos desses colaboradores que tiveram cá no Lucapa já vão conosco nas outras obras, já foram conosco nas outras obras. Muitos deles ganharam experiência daqui e já poderão desenvolver outros projetos. O Parque Solar Fotovoltaico do município do Lucapa compreende 12.090 painéis solares. Este projeto contempla cerca de 1.700 ligações. Essas ligações já foram executadas e também contempla contadores pré-pagos. A população irá usufruir dos serviços, mas também aconselhamos a população a fazer o pagamento. Então, a metodologia de contagem que foi escolhida para este projeto são contadores pré-pagos, que todos nós já conhecemos através das recargas. O projeto representa a resposta do governo quanto à necessidade da eletrificação das regiões do país. Torna-se, deste modo, no 5º parque solar a entrar em funcionamento. Teremos mais 2 que deverão estar prontas em breve, dentro deste ano, que são as centrais solares de Bailundo, no Ambo, e de Cuito, no Bié. Anércio e Agostinho, residentes no Lucapa, fazem parte de gerações diferentes, incluídos entre os 1.500 beneficiários da luz solar. No passado passamos momentos tão difíceis, tínhamos congeladores, não tínhamos como congelar os nossos alimentos, mas no momento que viemos ter a luz do fotovoltaico, e já temos a energia suficiente, os nossos alimentos já são congelados devidamente. O gerador era muito caro, aqui nesse lado, nosso lado mesmo, tinha um gerador, pagava um preço muito elevado, e as pessoas tinham que fazer contribuição, cada casa, depois para pagar a energia, e os donos também não suportavam, através da energia, cortavam muito. E o governo fez bem de restabelecer a energia. O benefício que traz para nós é pagarmos mais informado, vemos a TV, entre outros, carregar o nosso telemóvel e outros meios domésticos.
A entrada em funcionamento do parque solar vem mudar a matriz energética local, com energias não poluentes, ficando para trás um capítulo marcado pelo consumo de energias fósseis. Dentro de 6 meses, a população das localidades de Mombondo, Indemba-Chiu, no município da Kisama, e Mokolo, no Cabo Ledo, todas da província de Icolibengo, serão abastecidas de energia elétrica que será fornecida através de painéis solares a serem montados em breve. Província de Icolibengo, município da Kisama. Segundo os munícipes, a falta de energia elétrica faz parte do cotidiano de quem aqui vive. Temos apenas um gerador aqui, internet, que nos ajuda a carregar os telefones. A requalificação da vila e a Basílica da Mochima já traz consigo a eletrificação da vila. Então, este parque fotovoltaico será para a comuna do Mombondo e do Indemba-Chiu, estando preparado também já a comuna do Quixinge. Enquanto decorre o sistema convencional de energia que vai sair da Cabala, até Cabala para ir para Kisama, que está sob a responsabilidade do Ministério da Energia e Água, o governo da província, em parceria com uma empresa, que é a Huawei, tomamos a decisão de encontrar uma solução que se adequa às comunidades mais distantes. E encontramos esta localidade aqui no Cabo Ledo, a localidade do Quixinge de Indemba-Chiu, a nível do município da Kisama, onde vamos colocar sistemas independentes de energia fotovoltaica com uma capacidade de 7 VA, que dá aí para atingir uma população mais estimada de 1.000 cidadãos. Fruto de acordos rubricados entre o governo de Icolibengo e a empresa Buldes Prestação de Serviços, bem como a empresa chinesa de equipamentos de redes e telecomunicações. Resultou no lançamento do sistema de energia fotovoltaica e de internet grátis. Afinal, não é só o município da Kisama que coabita com a falta de energia elétrica, como conta este jovem que vive na localidade de Mokolo, município de Cabo Ledo. Aquele que tem o seu gerador é pagar mesmo dinheiro, 1.000 kwanza, 500 kwanza para poder carregar nossos telefones. Nós vamos contar com mais de 350 habitantes, aqui só no Mokolo. O Gonjilo estamos com 480 habitantes também. E o Longa estamos a falar com 1.555 habitantes que vai beneficiar dessa energia. Nós vamos montar no Cabo Ledo 4, 5 sistemas desses e na Kisama também 5 sistemas. Estamos a falar de 1 milhão de kwanza. Valor global dos dois sistemas é isso que vai custar os cofres do Estado. Durante a execução do projeto, nossa empresa vai ajudar os trabalhadores aqui nesta comuna e também no futuro vai dar formações para elas e a superar manutenções no futuro. Cada comuna de 20 ou 30 pessoas. A obra será concluída e irrigue a população de Icolibengo. Os produtores de girassol no Bié continuam a alargar as zonas de cultivo, desafiando as dificuldades que existem no escoamento para os principais centros comerciais. Nesta altura, têm disponíveis mais de 100 hectares que já estão a ser produzidos e onde serão cuidados mais de 200 toneladas nos municípios de Xinguar e Cunhinga. Plantas e fileiras verdejãs dando sinais da produção do girassol com campos abertos nas fazendas de Xinguar e Cunhinga. E os solos com baixa fertilidade não impediram o desenvolvimento da cultura oleaginosa para a produção de biodiesel. Foram pedidos mais de 1.800 hectares de girassol e rice no município do Xinguar, com previsões de serem colhidas mais de 2.000 toneladas. A meta é nós alcançarmos uma área bruta de 3.800 hectares para o próximo período agrícola. Já estamos a trabalhar nesta matéria no campo, estamos a desmatar mais de 400 hectares. Pretendemos chegar até a próxima campanha agrícola com 1.500 hectares. Os níveis de poluição ambiental são desafiadores para os fazendeiros. Apesar disso, os produtores acreditam em alargar as zonas de cultivo, com vista a garantir o seu escoamento para os principais centros comerciais e o aumento de mais postos de trabalho. Estamos a produzir para a confecção do combustível limpo, que é o biodiesel extraído do girassol e do rice. Se nós não fizermos, não podemos esperar os outros virem de outros países para fazer para nós. Nós não é que temos que estar aqui para alavancar a nossa economia. No município do Cunhinga, o girassol tornou-se símbolo de esperança e progresso, garantindo energias limpas. Na Fazenda Chaparro, mais um projeto que tem plantado mais de 200 hectares
de oleaginosa. Foram investidos mais de 4 mil milhões de kwanzas para aquisição de máquinas, correção de solos e construção do estaleiro e silos. O produtor tem os olhos fixos para o redor do Lubito, proporcionando mais postos de trabalho. Nós estamos nisto numa parceria com uma petrolífera estrangeira, que somos um parceiro agregador, ou seja, nós podemos produzir não só para nós e vender a esse cliente parceiro, como também poderemos incentivar outros produtores locais a juntarem-se a nós para a produção de girassol, gergelim ou cártamo. Com a produção local e mão de obra nacional, Angola dá passos rumo à autossuficiência alimentar e redução das importações e da poluição atmosférica. Do BS seguimos para Malange. A província prepara-se para acolher 35 mil toneladas de arroz. É resultado do investimento que está a ser feito no município do Luquembo. São cooperativas, associações de camponeses, empresas e produtores individuais que se juntaram para expor a sua produção resultante da safra de 2025. Na segunda edição da Feira do Arroz Luquembo, eles trouxeram tudo, desde o arroz made in Luquembo, sementes, máquinas e toda a tecnologia utilizada na produção do cereal. A cooperativa Ziconos Abense e a Associação Milengo trouxeram mais de 13 toneladas de arroz produzido manualmente. Unimos e fizemos a manuária. A administração quer nos desinchar e conseguimos trabalhar com essas enxadas. Conseguimos acolher sempre a manuária e transportar também a manuária, até que atingimos de chegar aqui na feira. Neste momento só conseguimos uma hectare. É que nós conseguimos e onde é que saiu esse produto todo. A segunda edição da Feira Municipal do Arroz junta aqui 17 cooperativas, 34 associações, 7 empresas e outros produtores individuais que vieram no máximo da sua força para mostrar que o Luquembo é responsável por 62% da produção do cereal em todo o país. 3 mil de arroz, 2 mil de milho, 500 de soja, mais outro 500 de melancia, pólvora, todos. Este ano nós assistimos 3.850 produtores individuais. Cada um desses produtores produziu meio hectare de arroz. Em 2025, a colheita do arroz conheceu um aumento de 10 mil toneladas, fruto dos investimentos feitos e o apoio prestado aos camponeses pelo governo de Malange. Estabelecer um ponto de encontro crucial entre diferentes partes interessadas, visando catalisar o desenvolvimento agrícola e atrair mais produtores na região. O ano passado, a nossa produção estava, portanto, à volta de 25 mil toneladas, juntando quer a produção das empresas como das famílias. E essas famílias eram estimadas a pouco mais de 11 mil. Este número de famílias não mudou este ano. No entanto, nós passamos a 35 mil toneladas. Essa é a nossa estimativa de produção de arroz no ano de 2025. O Ministério da Agricultura e Floresta está a desenvolver ações no sentido de produzirmos já a semente básica e pré-básica no país e depois, com o Serviço Nacional de Sementes, o Instituto de Desenvolvimento Agrário e outras instituições do Ministério da Agricultura, expandirmos esta ação para as localidades. Os produtores receberam moageiras para processar o arroz e eletrobombas. Arrancou na cidade do Luena o Fórum Nacional de Negócios, que reúne empresários e presidentes das chaves de comércio de 10 províncias para discutir oportunidades e estratégias de crescimento no âmbito do corredor Bito. Participam também investidores da União Europeia. O programa terá a duração de 2 dias, visa criar um espaço de diálogo entre os empresários da província de Benguela, Uabilé, Lunda Norte, Lunda Sul, Malange, Mochico Leste, Namíbia e Luanda sobre as potencialidades oferecidas pelo corredor do Ludo, considerado um projeto vital para o desenvolvimento econômico da região. A Câmara de Comércio e Indústria, a nível nacional, conhece que o tecido empresarial ainda enfrenta diversos desafios, mas acredita que com a união de esforços, estes obstáculos podem ser superados. A alteração deste quadro exigirá uma concertação e combinação de esforços para a realização de ações práticas que correspondam à realidade de cada empresa, todos com o objetivo virado ao desenvolvimento socioeconômico
do país. Vice-governador de Wilson Augusto destacou a importância do corredor do Lubito e disse que deve ser visto como uma ponte de oportunidades para as províncias ao redor, a inserção nos meios regionais e globais. Ele representa uma ponte de oportunidade para as províncias do Mochico e o Chico-Leste, que há décadas aspiram à sua plena dos mercados regionais e globais. Durante o fórum, foram discutidos temas como o papel das câmaras de comércio e indústria no desenvolvimento socioeconômico do país, os dados e oportunidades no setor agrícola, além da estratégia da União Europeia para investimento no corredor do Lubito. Este evento está no quadro daquelas câmaras que estão ao longo do corredor do Lubito e não só, mas está no quadro da que nós estamos a imprimir a nível da ilha, a todas as câmaras que consigam assumir o seu papel, trabalhando com o governo, tentando encontrar soluções que o governo sozinho não conseguiria encontrar. O telejornal faz aqui o primeiro intervalo. Regressamos com mais notícias no telejornal. A primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, inaugurou hoje o pavilhão polidesportivo do Atlético Sport Aviação ASA, com capacidade para albergar até 1.000 espectadores. O projeto enquadra-se no âmbito do programa Revenga Angola, que pretende apoiar a construção de infraestruturas desportivas em Luanda e em todo o país. A sua chegada à primeira-dama foi recebida por várias entidades ligadas à vida social e desportiva do país. Ana Dias Lourenço, a patrona da fundação, desceu a lápide que retrata a nova era do pavilhão polidesportivo. Ciente do seu contributo, já no interior da infraestrutura, não se fez rogada e acedeu a falar sobre a iniciativa, o contributo e os objetivos da fundação. O objetivo é fundamentalmente este, ajudar, digamos, a reanimar o desporto, a continuarmos a ter as alegrias que fomos habituados a ter ao longo deste tempo, com o basquete, com o handball. Temos o feminino, precisamos também ter algumas alegrias com o handball masculino. Não dá para jogar futebol, mas pronto, aproveito também para dizer que precisamos de mais alegrias com o futebol. E para além disso, o objetivo também é, digamos, criar hábitos saudáveis à nossa juventude. Foi uma cerimónia envolta no ambiente da festa, que depois partilhou de forma simbólica o código de fita com o secretário de Estado do Desporto, Paulo Madeira. Agradecer em nome do Ministério da Juventude por um esforço tremendo que a Fundação Asenza tem estado a fazer, no sentido de proporcionar a melhoria e a qualidade de infraestruturas que servem ao desporto de sala. E nós, no Ministério, também agregamos nos esforços, colocando aqui tabelas profissionais para a prática do basquetebol. A atividade ficou marcada por vários momentos, quando o discurso do presidente do ASEC foi evidente no olho pela Fundação. O desporto deixou de ser um despesa para ser um investimento e é política financeira. Você não pode ter isso na componente desportiva. Doutora Ana Dias Lourenço, digníssima primeira, muito obrigado pela sua ajuda. Sem si, tudo seria muito mais difícil. Uma salva de palmas para... Na ciência, observamos partidas de exibição de futsal, handball e basquetebol, atividades que valorizaram ainda mais o ato. O país comemora 50 anos de independência e todos os cultos afigam-se válidos para a edificação do desporto. Já na parte final, soltou voz interpretando em conjunto a música de Matias Damasio com os petizes do Atlético Sport Aviação. Entre troca de lembranças, a bola de basquetebol autografada pelas jogadoras foi entregue à Primeira-Dama da República, que no final saudou de forma exclusiva as seleções feminina e masculina de basquetebol que irão participar nos Jogos da Região 5 a decorrer em Vinduque. Mas aqui fica um momento particular. Gostou da exibição extraordinária de um petiz que ela considerou ser o MVP. Para já, o pequeno tem talento. À hora da despedida do local ora reinaugurado, conselhos de forma amável, a perspectiva de continuar a apoiar o desporto e não só. Em Luanda, a Fundação, até agora, circunscreveu a sua participação na construção de 3 quadras polivalentes. A do Vila Colorida, a do Clube das Formiguinhas do Zé e agora a do Atlético Sport Aviação. Angola prepara-se para acolher a próxima edição do Campeonato Africano de Karaté. A confirmação foi feita pelo ministro Rui Falcão, depois de ter encontrado com o vice-presidente da Federação Mundial de Karaté e com o presidente da União Africana desta modalidade. As individualidades estão em Angola a acompanhar o torneio nacional de Karaté no dos 5 anos internacional.
A afirmação vem do representante da União Africana das Federações de Karaté, Suleiman Gaye. Angola vai, no próximo ano, ser o palco do Zonal, a prova o Campeonato Africano de Karaté. O governo angolano já deu o aval e o ministro Rui é a voz da confirmação. O encontro foi com o vice-presidente da Federação Mundial e com o presidente da Confederação Africana de Karaté. E passamos rapidamente a revista aquilo que é o nosso programa e enquadrar o nosso programa naquilo que são os objetivos da União Africana. Estamos em sintonia perfeita, vamos dar início a mais um internacional ali. Para além disso, nós estamos a trabalhar noutra vertente. Outro assunto discutido tem a ver com a formação de treinadores e árbitros para desenvolver cada vez mais a modalidade no país. Vocês ouviram agora aqui, estamos a trabalhar a vinda de mestres para que nos ajudem. Vamos formar árbitros de todos os níveis, no sentido de melhorarmos paulatinamente a nossa competição interna, que é muito forte e já tem níveis de organização muito bons, mas nós não estamos sempre a melhorar. Mas vamos continuar a trabalhar. Além da Suleiman Gaye, presidente da União das Federações Africanas de Karaté, fizeram parte do encontro o vice-presidente da Federação Mundial de Karaté, Bashir Sherif, e os presidentes das federações e congolesa da modalidade, que se encontram no país para observar o campeonato internacional no âmbito dos 50 anos que decorre na Cidadela Desportiva. E mudamos de assunto. Na Huila, o Instituto de Segurança Social promoveu vários seminários para falar sobre legislação laboral e segurança social. Jovens que frequentam cursos técnico-profissionais no exterior do país podem agora ver reconhecidas as suas qualificações. Cidadãos com aprendizagem adquirida ao longo da vida também já podem proceder à certificação, validação e reconhecimento das suas qualificações aqui na província da Huila. O secretário de Estado para a Administração Pública inaugurou na cidade de Lubango o Serviço Regional do Instituto Nacional de Qualificações, que vai cobrir numa primeira fase as províncias da Huila, Benguela, Cunene, Quando, Namibe e Cubango. A representação deste serviço terá como principal atribuição a realização de ações de capacitação para o reforço de competências a nível institucional do setor público e privado, bem como auscultar os empregadores no sentido de se mapear as necessidades de mão de obra qualificada. Nós temos que olhar as competências dos cidadãos e poder referenciar as competências dos cidadãos que frequentam um curso, por exemplo, de canalização em Angola, com as competências de um outro cidadão que frequenta o mesmo curso de verão, por exemplo, aqui na República de Namíbia. Na prática, este novo serviço vai ajudar a organizar e promover cursos, validar competências aprendidas ao longo da vida e criar ligações entre a formação técnica e o mercado de trabalho. Tudo isso para garantir que mais angolanos estejam preparados para os desafios do mundo profissional. O espaço vai servir de apoio a todos aqueles que procuram aprender uma profissão, melhorar as suas competências ou ver reconhecidas as suas experiências. Aquelas pessoas que têm a formação técnica profissional na província da Huila agora também serão reconhecidos de uma forma mais abrangente, uma vez que o Instituto vem dar este reconhecimento. Com esta iniciativa, o Executivo pretende tornar o Sistema Nacional de Qualificações mais funcional, descentralizado e alinhado com as necessidades do mercado de trabalho angolano. O Instituto Nacional de Qualificações está localizado no CIAC Lubango. Terminou a terceira reunião metodológica nacional do MPLA sobre organização do trabalho. O encontro concluiu que está as bases para a preparação do próximo ingresso ordinário e que o partido tem condições para vencer as eleições gerais de 2020. Por isso, o secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, apelou no encerramento a mais trabalho de cada militante responsável do MPLA. Jornalista José Mangula. Os militantes do MPLA participantes à terceira reunião metodológica sobre a organização do trabalho do partido responderam às solicitações sobre este evento. O secretário-geral, Paulo Pombolo, ao encerrar o evento, reforçou a necessidade da responsabilidade das ações de cada militante para o fortalecimento do partido e na implementação dos programas de governo. É por isso que apelamos à renovação do nosso engajamento com o nosso povo, nas comunidades, nos bairros, nos municípios, engajamento com os valores da boa governação, da transparência, da justiça social e do patriotismo verdadeiro, a que se traduzem ações concretas, em atitudes exemplares, em cidadania ativa e responsável.
O secretário-geral do MPLA apelou para a formação contínua dos militantes e disciplina ideológica, olhando os desafios político-eleitorais e da globalização. O Pombolo considerou que a terceira reunião teológica nacional sobre a organização do trabalho do partido foi um exercício de trabalho de mobilização e organização baseado no diálogo vertical e horizontal. A ação de quadros do partido foi outro assunto referenciado pelo secretário-geral do MPLA. Teremos de retomar a necessidade de darmos a progressão vertical e acrescento não apenas na dimensão do carisma ou técnico, também na dimensão política. Então, alguém que saiu durante muito tempo como segundo secretário na província ou no município, na comuna, ou como secretário de uma determinada estrutura, ou como instrutor ou instrutora, a renovação já não serve. Não serve. Na hora dos processos, outros que não respeitam tais processos, não pode ser. São estas questões que reiteradamente o nosso líder, o camarada presidente João Lourenço, apelou para a necessidade de fugir. Esta reunião produziu recomendações e orientações expressas para os militantes das estruturas do partido e com as responsabilidades que devem observar doravante. Os quadros são o pilar e a gestão, se não for criteriosa, com certeza que o edifício não funciona bem e pode inclusivamente tremer. Daqui derivaram recomendações muito específicas para a nossa organização juvenil, no sentido de termos uma JMPLA mais próxima da juventude, mais dialogante, que faça pontes e que trabalhe com todos os segmentos juvenis. Temos pelo grupo de deputados residentes no Namibe e penso que todas as matérias que aqui foram abordadas irão ajudar-nos naquilo que deverá ser o contacto permanente com os nossos militantes. Nos dias dedicados à avaliação e o balanço de atividades partidárias e governativas, uma ocasião para a informação e apresentação de sugestões que vão ajudar a definição de estratégias para ajustar o partido aos desafios de hoje e de amanhã. Viva Uma! Viva JMPLA! E o Bureau Político do Comitê Central do MPLA tomou conhecimento com profunda consternação do falecimento de Francisco Sozinho Chiuíça, ocorrido no dia 25 deste mês, vítima da doença. Militante exemplar, propagandista convicto e patriota dedicado, Francisco Sozinho Chiuíça consagrou sua vida à defesa dos ideais de liberdade, justiça, democracia e progresso social, causas que abraçou com determinação inabalável em prol do povo angolano. Ao longo da sua trajetória, desempenhou com responsabilidade diversas funções de relevo no seio do partido e do Executivo, das quais se destacam a de membro do Comitê Central e do Relíquio do MPLA, deputado à Assembleia Nacional, primeiro secretário do MPLA e de governador de província da Lunda Sul. Neste dois, o Bureau Político do Comitê Central do MPLA, em nome de todos os militantes, inclina-se para também Francisco Sozinho Chiuíça e endereça à família enlutada os mais profundos e solidários sentimentos de pesar. E a seguir, a Dalila Prata atualiza-nos o estado do... Boa noite, Fernanda. As atualizações continuamos com vento forte do sul de Angola, litoral Namíbia Sul, o INAMET continua em operação. Já não é um alerta, mas as províncias de observação por causa de ventos fortes. Temos registro de problema? Não há nenhuma ação pelo momento registrada, mas é chamada de ação para continuar. Mandei os alertas? Mandei. O alerta mandei, mas continua em observação. Há ventos fortes, não fortes quanto o alerta, ou seja, os que tínhamos para hoje, que fizeram o alerta, assim, há ventos fortes para estas cidades. Bom, vamos olhar e ver o que é que o mapa nos mostra hoje. Vamos ver que é válido às 8 horas da manhã, mas temos a presença de nuvens planiformes províncias da Bindu, do Norte e da Lunda Norte. Vamos olhar agora para a força e direção do vento, previsão de ventos em todo o território nacional, com maior ênfase para as províncias do Namíbia Sul, com ventos fortes, velocidade acima dos 45 km/h. Vamos olhar agora para o tempo no Norte e em parte do Leste, Cabinda, Mazacongo, Cachito, Tete, Malange e Sumbe, com previsão de neblina matinal. As restantes cidades com da cidade do Duno, com 31 graus. É a cidade mais quente para as províncias. Vamos olhar para a segunda região, é centro e o restante do Leste, Bengala, com matinal, Cuito, Ambulo e Casum, com realmente nublado para as Açores. Vamos ver como é que vai estar o tempo no sul de Angola. Começamos com previsão de neblina matinal, Lubango, Menongo, Ondiva e Mavinga com céu limpo, Lubango, Menongo, Ondiva, 7 graus em as temperaturas mínimas mais baixas do nosso país para as próximas horas. Agora, o tempo do ano. No momento com uma temperatura de 20 graus, a previsão amanhã é de estar parcialmente nublado, máximas amanhã 27 graus, domingo e segunda-feira 26 graus, parece que sim. O Cacimbo já chegou para ficar, inclusive, na capital do país, onde costumava ter temperaturas mais altas. E temos aí cidades com frio. 7 graus, sim, com uma ação térmica mais ou menos de 5 graus. Vai estar frio no sul de Angola. E está tudo feito para hoje? Está sim, bom fim de semana. Bom fim de semana, boa noite para ti, Dalila. E nós seguimos para mais intervalo. Fique connosco, até já. Para a reta final do telejornal,
Mais de 30 mil armas de guerra foram recolhidas de empresas de segurança privadas no período de 100 dias. Os números constam do comunicado final da reunião do Conselho Consultivo Alargado do Ministério do Interior que decorreu em Luanda. O último dia da reunião do Conselho Consultivo Alargado, presidido pelo ministro do Interior, Homem, foi reservado para análise do projeto de Estatuto Orgânico do MININTE, a alteração do decreto que aprova o sistema de proteção civil, o registro das carreiras, entre outros. Num espaço de tempo, mais de 30 mil armas de fogo que estavam em posse de empresas de segurança privada foram entregues à Polícia Nacional. O comunicado final, fazendo a referência da análise do impacto das operações sobre mineração de criptomoedas, um assunto que tem preocupado a sociedade e autoridades. O Conselho restou com satisfação a recolha de 30.894 armas de guerra em posse de empresas privadas de segurança, para fazer que cerca de 70% decorrido 128 dias desde o início do processo e o esmagamento de 41 centros clandestinos de mineração de criptomoedas. A situação de segurança pública no país é considerada estável, refere o comunicado. O Conselho recomenda o reforço dos mecanismos de atuação da Polícia Nacional de Angola e do Serviço de Investigação Criminal em coordenação com os demais órgãos de defesa e segurança, no sentido de se manter a segurança pública e contra a prevalência de crimes violentos com reação para motivos de uso de arma de fogo, os crimes sexuais, sobretudo os que envolvem menores, a criação ilícita de recursos e minério artístico, o contrabando dos níveis, a vandalismos públicos, a mineração de criptomoedas e o branqueamento de capitais. A intensificação da migração pública sobre os avanços para a modernização e digitalização do serviço de migração estrangeira inclui mudanças estratégicas dos procedimentos administrativos na tramitação de atos migratórios para apresentar um serviço público seguro, menos burocrático e com zero papel. O Conselho Alargado teve a participação dos lados das 21 províncias do país, analisou igualmente o asseguramento das principais atividades em celebração dos cheiros de penitência que vão acontecer em região. O grupo de deputados angolanos do Fórum Parlamentar da SADC trouxe hoje alunos da Escola 5002 à Assembleia Nacional. Os parlamentares destacam a importância da Casa 10 e incentivam as crianças a estudar cada vez mais e melhor. Em relação ao mês da criança, deputados angolanos, membros do Fórum Parlamentar da SADC, promoveram nesta sexta-feira uma ação de diálogo com os estudantes da Escola 5002 nas instalações da Assembleia Nacional aqui em Luanda. A atividade faz parte do projeto de saúde, direitos sexuais e reprodutivos, VIH, e governação promovido pelo organismo regional. Durante este encontro, os parlamentares apresentaram aos alunos o funcionamento da Assembleia Nacional, destacando o papel do Parlamento na construção das políticas públicas que impactam diretamente a vida da população, sobretudo das crianças e adolescentes. Vocês que têm pais, que podem pagar propinas, que podem comprar uma roupa, aproveitem mesmo. E para quem quer ser deputado futuramente, tem que estudar mesmo, porque é a Casa das Leis, aqui onde se debate, onde se aprovam todas as leis para melhorar a vida do cidadão. Este momento foi também de incentivo à educação e à cidadania ativa, porque os parlamentares entendem que é importante que os jovens conheçam as suas instituições e saibam que o Parlamento está atento às suas necessidades. A visita teve ainda um caráter pedagógico e simbólico, reafirmando o compromisso dos legisladores com a promoção dos direitos das crianças, em especial nas áreas da educação e da saúde. O Estado, o Governo, vai fazer aquilo que deve efetivamente fazer para que eles possam estudar sem sobressaltos, ou pelo menos sobressaltos de maior, por forma que amanhã possam então subir aqueles que hoje estão, por exemplo, aqui na Assembleia Nacional ou nos setores, está no governo. Achei muito lindo, é o que eu só via na televisão, e estar aqui mantém muito honrada. O que mais me impressionou é o coração da Assembleia, esta sala. O evento foi encerrado com uma guiada ao Palácio da Assembleia Nacional, permitindo aos estudantes conhecer de perto o espaço onde se tomar decisões fundamentais para o país. E do estrangeiro, o Tribunal de Jerusalém, que julga o caso de corrupção. Bom fim de semana, bom descanso. Não puseram...